Tiago, mais uma vez, ao se dirigir na sua carta pastoral aos membros da igreja que iria ler aquela palavra, ele parte do pressuposto que eles orariam a Deus, que é a fonte de toda sabedoria, pedindo a esse Deus sabedoria, e o que nós já consideramos, esse assunto lá no primeiro capítulo, mas é interessante, não sei se você já percebeu, os textos sagrados, até mesmo nos ensinos do próprio Cristo, ele era repetitivo, e aí nós podemos ver como somos lentos para aprender, como somos lentos para praticarmos. E aqui de novo Tiago traz esse assunto acerca da sabedoria, trazendo mais detalhes, aprofundando mais nesse sentido, especialmente sobre a responsabilidade e sobre a luz daquilo que nós vimos no domingo passado, do perigo de uma língua destrutiva e indomável. E aqui a gente vai ver nesse aspecto da atitude do cristão, não só quanto a sua boca, mas quem ele é, aquilo que ele faz, a integridade do cristão acerca da sua religiosidade, ou seja, o que nós já vimos da verdadeira religião, não é aquilo que nós sabemos, mas o que afeta a maneira com que nós vivemos. E nesses últimos versos deste capítulo, ele vai trazer um paralelo interessante, que até então ele não trouxe, a diferença da sabedoria terrena e da sabedoria do alto, ou dos céus. Se você olhar comigo os versos 13 ao 16, ele fala dessa sabedoria terrena. Ele vai falar de algumas qualidades, que ela é infernal, talvez você vai ter na sua tradução animal, depois seguido de infernal, vai ser uma sabedoria egoísta, e é lógico, juntando essas coisas, não vai dar nada bom, como consequência, maldade e confusão. E dos versos 17 ao 18, ele fala dessa sabedoria celestial, ou a verdadeira sabedoria. Hoje pela manhã nós estávamos vendo acerca disso, a diferença da falsa e da verdadeira. E aqui Tiago vai falar sobre essa sabedoria, que ela é celeste, ou seja, a origem. Nós vamos ver as suas características, contrário da primeira, ela é humilde, ela é centrada em Deus, e aí quando você coloca essas coisas juntas, é lógico que como resultado nós vemos aí a paz e justiça. Em resumo, desse paralelo entre essas duas sabedorias, percebam que entre esses dois tipos de sabedoria, Tiago traz três contrastes, quanto à sua origem, uma é terrena, a outra é dos céus, quanto às suas características, uma é infernal, egoísta, a outra é humilde, centrada em Deus, e quanto aos resultados, uma confusão, só gera confusão, e a outra, o contrário, paz, justiça. Então nós vemos aí, ele respondendo a sua primeira pergunta, olha comigo de novo no versículo 13, no verso 13, ele faz uma pergunta, e logo em seguida ele dá a resposta, e depois ele aprofunda mais sobre isso, verso 13, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele responde, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Mas, afinal de contas, vocês estão lembrados o que é sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento, é aquilo que você sabe e aplica isso na sua vida. Ou, se você preferir, é o exercício do discernimento, que nós precisamos ter, da capacidade de perceber o que é mais importante e fazer a escolha dentro de situações onde somos colocados. Esse discernimento é algo espiritual, não é carnal, de você perceber entre o bom e o melhor, especialmente o que é condizente com a vontade revelada de Deus na sua palavra. É você praticar aquilo que você tem na cabeça, mas que precisa romper essa maior distância do universo, que é o que você sabe e o que você vive. Isso é sabedoria. Uma pessoa pode ser culta, pode ser graduada, pode ser doutorada, pode ser PhD, e por aí vai, e mesmo assim ser tola, que é o oposto do sábio. Intelectualismo, pela manhã nós vimos isso, academicismo não faz você sábio, só enche a sua cabeça, não muda nada a sua vida. Quantas pessoas você conhece que são intelectuais, mas fazem as piores escolhas da vida, não é verdade? Então não é essa sabedoria verdadeira, não é isso.
o que nós aprendemos com o texto sagrado. Uma pessoa pode ter muito conhecimento intelectual e não saber relacionar consigo mesma, e muito menos com os outros. Você pode ver que normalmente os intelectuais são os mais arrogantes, olham para as pessoas de maneira pejorativa, como se fossem inferiores, e daí já começa as consequências, né, de uma pessoa assim, com o coração dessa maneira. E é por isso que a palavra de Deus nos instrui dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode perceber que muitas pessoas, não são todas, pelo contrário, quando nós olhamos na história da igreja, olhamos na reforma, pessoas cultas, que Deus deu a elas a capacidade intelectual que eu não tenho, que você não tem, que eram humildes. Então não toda regra tem sua exceção, mas a maioria delas que não temem o Senhor, elas têm essa atitude, esse olhar altivo. Não são pessoas humildes, pelo contrário, e muito menos que temem a Deus. Pessoas que temem a Deus não agem dessa forma, nós vamos ver com maiores detalhes hoje à noite. Uma pessoa sábia, ela não só sabe colocar esse conhecimento em prática, é o que nós já vimos em Tiago, não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não só isso, mas uma pessoa sábia, ela, como Tiago diz aqui no verso 13, na segunda parte, ela demonstra no seu procedimento quem ela é, demonstrando que ela é uma pessoa que tem um bom senso, uma pessoa sábia, não só nas escolhas, mas no comportamento. E adivinha onde vai afetar? A boca dela, o que nós vimos na semana passada, daquela língua indomável e destrutiva. Uma pessoa sábia, você pode ver que ela pondera o que ela fala. Uma pessoa sábia, você pode ver que pela graça de Deus, ela tem um domínio próprio da reação diante de um insulto, diante de um ataque, seja ele injusto ou não. Então você vê que o procedimento dessa pessoa afeta, essa sabedoria afeta o homem ou a pessoa como um todo. Não é só conhecer a palavra, não é só ensinar a palavra. Lembra que a gente vimos quanto à questão dos mestres, do cuidado que é necessário em relação ao domínio da língua, daquilo que nós ensinamos, mas não só isso, ela não só ensina, a vida daquela pessoa é uma carta aberta. Eu gosto da frase de Philip Yancey, ele vai dizer que muitas pessoas jamais poderão ler uma Bíblia, mas elas lerão a sua vida. Talvez você é uma Bíblia ambulante, para o seu vizinho, para os seus parentes. E que mensagem nós estamos pregando, né? De tolos ou de sábios? Observe nesse trecho, né, onde ele vai dizer, no finalzinho aí do 13, mediante obras praticadas com humildade ou mansidão, né, de humildade que provém da sabedoria, ou seja, da verdadeira sabedoria. É por isso que toda pessoa sábia, ela é humilde, e ela não tem dificuldades com isso. Já viu aquelas pessoas dizer, não vou elogiar fulano, não vou encorajar ciclano com alguma qualidade, senão ele vai ficar orgulhoso. O orgulhoso é para os tolos. Você e eu tem a obrigação de elogiar, afirmar os nossos irmãos. Nós temos uma facilidade enorme de criticar as pessoas. A nossa cultura é uma cultura de crítica e de reclamar. Mas os cristãos não, é por isso que a nossa natureza, a nossa identidade, antes de sermos brasileiros, nós pertencemos ao céu. E é isso que afeta a maneira com que nós vivemos, é isso que redime a nossa cultura. E é por isso que você tem a obrigação de afirmar o seu irmão, elogiar o seu irmão nas qualidades que você sabe que ele tem pela graça. E quando você não faz, adivinha, você peca por não fazer, porque você não dá glórias a Deus. Agora, como ele vai reagir em relação a isso é problema dele. E pode ter certeza, se ele for uma pessoa sábia, ele não vai ter problema com orgulho. Pode ficar tranquilo com isso. Isso não é desculpa para você encorajar quem quer que seja, naquilo que você sabe que o que ele faz, quem ele é pela graça, e Deus recebe a glória disso. Então, em outra versão interessante desse texto, vai dizer assim, o versículo 13, existe alguém sábio e sensato entre vocês? Então que a sua vida seja um exemplo, eu gosto dessa parte, exemplo brilhante da humildade que nasce da verdadeira sabedoria. Você pode ver que pessoas sábias, elas destacam, elas vão destacar, elas vão brilhar, elas vão salgar, sem esforço, é o Espírito de Deus, pela graça de Deus, usando essa pessoa como instrumento, para a glória de Deus, e é por isso que ela vai ter dificuldade de fazer o quê? Adivinha? Inimigos, que a gente vai ver cheios de corações com inveja amarga, de contenda, de competição. É por isso
Ninguém joga pedra numa árvore que não frutifica, na verdade. Você não vai ver uma lâmpada não sendo rodeada de inseto. Vai atrair, né? Para o bem ou para o mal. E a ênfase desse verso 13, meus irmãos, está na característica, ou seja, o fruto que esse tipo de sabedoria produz na vida dessa pessoa, a humildade. E só há uma pessoa humilde, venhamos e convenhamos, né? Só há uma pessoa que pode dizer que é humilde, e essa pessoa é Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28, ele deixou claro: eu sou humilde, eu sou manso. Você não tem essa condição, mas não tem nenhum problema se alguém falar isso para você. O tolo elogia, né, a si mesmo, o sábio recebe elogios de outra boca. Então a humildade é uma marca que Tiago está dizendo que você e eu temos condição pela graça de Deus. Em outras palavras, aqui também a humildade é mansidão. E adivinha quem produz mansidão em você e eu? O Espírito Santo. É fruto. Se você não tem, você é uma aberração. Tem alguma coisa errada com você. É por isso que, não sei se vocês percebem de tudo que a gente ouviu no domingo passado, é por isso que pela graça de Deus a mansidão nos leva a domínio de quem? Da boca. E é por isso que a mansidão nos leva a fazer o quê? Não sermos invejosos e falar com a boca, elogiar o nosso irmão, abençoar o nosso irmão, querer o melhor para o nosso irmão. Humildade também é uma qualidade muito paralela com mansidão, e sabe outra muito próxima? Amabilidade. Amabilidade. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar junto? Mesmo que ela te dá uma dura, mesmo que ela te corrige, mas você sabe que ela te ama o suficiente para te dizer a verdade. Foge de pessoas que passam a mão na sua cabeça e só te elogia de maneira com segundas intenções. Isso é coisa de tolo. Nós vamos ver que quem é sábio, ele é honesto, ele é franco, ele é sincero, e ele vai falar em amor, porque ele te ama o suficiente, mesmo que ele perca a sua amizade. Ele quer agradar a Deus acima de você, e graças a Deus por isso. Ele é uma pessoa amável. Em outras palavras, a vida dela condiz com a fé que ela professa. Eu vou repetir: a vida de uma pessoa sábia condiz com a fé que ela professa. Ou seja, a vida dela fala mais alto do que as suas palavras. Você não vai ver aquela incoerência que nós temos visto que Tiago condena. Pessoas que louvam a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoam as pessoas criadas à imagem e semelhança desse Deus. Pessoas que levantam as mãos nos contextos religiosos, mas não pagam as suas dívidas. Pessoas que participam de rodas onde não glorifica a Deus, falando mal das pessoas. Então não há essa incoerência daquilo que ela fala, daquilo que ela ensina e da vida que ela vive. Verso 14, olha comigo. Aqui ele já começa a trazer um pouco agora sobre essa sabedoria terrena. Ele vai dizer: contudo, se vocês, aqui é uma condição, né? Se vocês, no meio desse contexto, abrigam no coração inveja amarga, talvez na sua versão esteja ciúme, inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso e nem neguem a verdade. E aí Tiago traz aqui, como um bom pastor, uma correção, uma exortação. O oposto de um espírito amável, de uma pessoa humilde, mansa, e aqui nós vemos que tudo isso graças à verdadeira sabedoria, o oposto disso é um coração invejoso, repleto de inveja ou ciúme. E você pode ver que aqui reflete em quem ela é, uma pessoa amarga. Sabe aquela pessoa que abre a boca só para reclamar? Nunca está bom. Ela nunca consegue ver nada bom em qualquer circunstância ou qualquer situação, ela sempre reclama. É um coração amargo. E normalmente uma pessoa invejosa, que nunca está satisfeita com nada, ela sempre quer mais, nunca tem o contentamento, que hoje em dia é uma joia, né, rara também no meio cristão. Paulo vai dizer: se você tem o que comer, que vestir, esteja contente. Mas não, esse tipo de sabedoria, o tipo de pessoa que expressa essa sabedoria, ela vai ter uma ambição egoísta. Ela quer ser o centro das atenções, ela quer fazer tudo por ela mesma, ela sempre tem a razão, ela é a dona da verdade. E observe, sob a luz do que ouvimos na semana passada, no versículo 12 desse capítulo 13, antes do 13, do versículo 13, desculpa, que eu li, quanto à fonte desse ciúme amargo, ou dessa ambição egoísta, o próprio coração, a pessoa. Você não pode separar aqui de maneira subjetiva
O ciúme, a inveja, o egoísmo não é algo como fantasma, são as pessoas, elas manifestam isso. E aqui eu quero trazer o que nós aprendemos muito com o Tiago, né? Do que adianta confessar que somos filhos de Deus, mas se em nossos corações habita, nos nossos interiores, abrigamos a inveja amarga, ou o sentimento de rivalidade, de competição, não é verdade? Ou esse sentimento de rivalidade. E é por isso que Tiago vai dizer que esse tipo de coisa só demonstra que é uma religião vã. Não é a verdadeira religião, ela é vã. Uma religião que não muda os nossos corações. Uma religião que não vai refletir nas nossas palavras, culminando na nossa conduta, na mudança da nossa conduta. Ela não é uma religião divina, ela é satânica. E nós já vimos isso, como Tiago é duro a esse respeito. Verso 15: esse tipo de sabedoria não vem dos céus. Esse tipo de conduta, esse tipo de pessoa não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Algumas versões falam que ela é animal, ou seja, irracional. Animal, demoníaco. Verso 16: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Meus irmãos, na versão que eu li, na NVI, eu gosto como ele fala, como traduziram essa sabedoria. Eles colocam entre aspas. Por que eles colocam entre aspas? Porque não é a verdadeira sabedoria de Deus. É uma sabedoria carnal ou terrena, não é autêntica. E o próprio texto explica em relação a essa origem e as características desse tipo de sabedoria. A origem não é celestial, é terrena, ou seja, é carnal. E as características também não são espirituais, mas são demoníacas. Tiago usa uma linguagem forte, porque ele quer demonstrar para você e eu o contraste absoluto dessa sabedoria do alto e dessa sabedoria terrena que tem origem nos homens. E cá entre nós, tudo que tem origem nos homens, o fim não é bom. O fim nunca vai ser bom. Olha para a história da humanidade. O que é a filosofia grega? O que é o imperialismo romano? O que os homens mais capazes, intelectualmente falando, fez para a nossa sociedade? Olha para a história triste do nosso país quanto à escravidão, para o mundo. Escravidão não é só um problema do Brasil, mas do mundo. Olha a maneira com que eles tratavam os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, a ponto, Olha para Hitler, nós vimos isso na semana passada. Olha onde o homem levou, o conhecimento do homem, a sabedoria do homem levou. Sem dúvidas, toda sorte de mal, de males. E é por isso que o Tiago vai dizer, ele usa essa palavra pesada, é demoníaco. É demoníaco porque não glorifica a Deus, glorifica o homem. E tudo que não traz glórias a Deus, não espere coisas boas, porque a bênção de Deus não vai estar ali. Pelo contrário, a maldição de Deus vai estar ali, opondo. Tiago, a gente vai ver isso no capítulo 4. Ele se opõe ao arrogante, ao orgulhoso, mas ele concede graça aos humildes. O ser humano é tão arrogante que ele acha que ele faz tudo sem Deus, ele se conserta sem Deus. E aí você pode usar qualquer meio que ele pensa fazer isso, seja ciência, seja o conhecimento humano, e aí a gente tem uma porção de formas, seja autoajuda. Na verdade nós precisamos da ajuda do alto e não autoajuda. E é óbvio que o resultado é confusão e toda espécie de males. Eu vou ler o que um pastor disse, abre aspas, fazendo esse paralelo da sabedoria do mundo. Ele diz assim: a sabedoria do mundo diz, promova a você mesmo, você é melhor do que os outros. Os discípulos de Cristo discutiam quem era o maior entre eles. Os fariseus usavam suas atividades religiosas para se promoverem diante dos homens. A sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a Deus a sua glória. Ele continua: o invejoso, em vez de alegrar-se com o triunfo do outro, alegra-se com o seu fracasso. Isso é muito comum,
Isso é muito comum. As pessoas se alegram com o fracasso do outro. Isso é um invejoso. E ele continua. Ele não apenas deseja ter como o outro, mas tem tristeza, porque não tem o que é do outro. Fecha aspas. E não é à toa que na lei de Deus deixa isso claro, né? Não cobiçarás nada do outro. E o que te leva a não cobiçar nada? Satisfação. Em mais coisas? Não, em Deus. Porque Ele é a fonte de tudo. Ele é a fonte de tudo. Me diz, meus irmãos, aonde há inveja, rivalidade, em qualquer contexto, seja no lar, seja no trabalho, seja até mesmo dentro da igreja, me diz se você pode esperar alguma coisa boa como resultado. Imagine, pessoas cheias de inveja, cheias de rivalidade. Se não existisse isso, eu acredito que nós não teríamos tantas divisões dentro da igreja, não é verdade? Não teríamos divisão. Não teríamos. Os lares, por que os casais separam? Há tantos divórcios. Pensa um pouquinho. Você vai ver dois egoístas morando juntos, invejosos, descontentes, querendo sempre mais à custa do outro. Isso explica. Observe a fonte maior de tudo isso. Olha comigo de novo, versículo 14, finalzinho. Não se gloriem disso. Se isso é uma realidade, não se gloriem disso. Nem neguem a verdade. Nem neguem a verdade. Negar a verdade é como se fosse uma pessoa enganando a si mesma. Ela ouve a palavra de Deus como um espelho, mostrando o pior dela, mas ela ainda se engana, achando que tem sabedoria, e insiste em viver da maneira com que ela vive. Ela nega a verdade, daquilo que Deus, de maneira compassiva, misericordiosa, mostra a ela, durante uma vida inteira às vezes. Tem gente que vive uma vida toda e morre como um tolo, e Deus deu a ela a chance, a oportunidade de conhecê-lo, e experimentar da verdadeira sabedoria, mas ela nega, engana a si mesma, vivendo uma mentira. Tem gente, isso é um desperdício, pensa um pouquinho comigo, você viveu uma vida inteira de mentira, viver uma vida inteira de mentira, achando que você engana as pessoas, mas o pior tolo é aquele que engana a si mesmo, não é verdade? Abre aspas, e nós sabemos quem é a fonte, né? Ou a origem da mentira, o próprio diabo. Eu vou falar, um comentário diz o seguinte, abre aspas: quando o diabo profere a mentira, é ruim. Quando usa o mundo para colocá-la em prática, é ainda pior. Mas, preste atenção nessa parte, mas, quando os membros da igreja tornam-se seus instrumentos para propagar a sabedoria diabólica, é a pior de todas as situações. Fecha aspas. Verso 17, nós vamos ver agora o finalzinho desse contraste que o Tiago está fazendo da sabedoria celeste. Olha o que diz a palavra: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Eu amo essa palavra sincera. No original é sincera, sem falsidade. Ela é franca. Esse tipo de sabedoria. A verdadeira sabedoria, ela desce de onde? Dos céus. Nós já vimos isso lá no verso 27, no capítulo 1, né? Verso 5 do capítulo 1. Deus, o doador de toda boa dádiva. Se você tem falta de sabedoria, peça a Ele dá de maneira deliberada, né? Como o Pai que sabe muito bem do que você e eu, como filhos, precisamos. Verso 17 também no capítulo 1 diz a esse respeito. Essa sabedoria, ela vai ser evidente na sua vida. Ela torna evidente quando na sua vida, na sua vida diária, sua conduta diária, nas decisões que você toma, em dependência, em total dependência da vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus a todo custo, acima da sua vontade, acima da vontade de quem quer que seja. Você quer fazer isso, e aí, em harmonia à vontade de Deus revelada na sua palavra, você toma uma decisão. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Como
Hernandes Dias Lopes disse uma vez, né? Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. E olha a primeira característica dessa sabedoria do alto. E é interessante que essa primeira palavra é que vai influenciar as outras, né? Como se fosse aquele fruto do Espírito, como um cacho, né? Aí você vê que não é frutos, mas o fruto, ou seja, o Espírito, aí vem o amor, a alegria. E aqui a gente vê que a palavra pura antecede as demais características dessa sabedoria. A palavra pura aqui tem a sua origem em quem? Em Deus, que é puro. Se ela vem de Deus, sem dúvida é uma sabedoria pura. Ou seja, ela é santa, sem mancha. Interessante que, diferente daquilo que a gente ouviu na semana passada, que a língua que contamina, aqui, essa sabedoria, ela purifica, ela não contamina. E ela também, adivinha o que acontece? Ela influencia. Você já percebeu quando você está muito tempo com alguém amargo, você acaba sendo amargo? Quando você anda na companhia de pessimistas, você acaba sendo pessimista? E adivinha o que acontece quando você anda com pessoas sábias? Você se torna sábio. Pessoas amáveis, você se torna amável. Porque é um negócio que contagia, que influencia. Às vezes a gente olha algo ruim, né? O que é ruim contagia, contamina, mas o que é bom também contagia, para o bom, né? É por isso que Provérbios vai dizer que ser sábio anda com sábios. Paulo vai dizer que nas más companhias corrompe o quê? Os bons costumes. E aqui nós vemos que esse tipo de sabedoria, vindo de Deus, santa, imaculada, ou seja, é sinônimo de quem Deus é. É a mesma palavra que João, olha que interessante, é a mesma palavra que João, lá em 1 João capítulo 3, verso 3, ele escreveu o seguinte: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Olha, a sabedoria de Deus purifica a sua conduta. Ou seja, Cristo é a fonte pela qual todos os filhos de Deus podem ter uma conduta de uma vida purificada. Só em Cristo a sabedoria de Deus. Só quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, essa esperança pela qual nós temos a fé de imitarmos os passos de Jesus, assim quem crê em Jesus anda como ele andou. Ele nos dá essa condição de sermos pequenos cristos, de forjar em nós o caráter de Cristo. Meus irmãos, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é possível, graças a Deus. É por isso que eu costumo dizer, se daqui 10 anos, se você não ama a Deus mais do que hoje, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Jesus. Se daqui a 10 anos você não é mais sábio do que hoje, tem alguma coisa errada com esse seu cristianismo. Tem alguma coisa errada. Você pode estar se enganando. Você corre o sério risco de não ser uma pessoa salva, de não ser um filho de Deus, se você não vê mudança no seu caráter, na sua conduta, especialmente na forma com que você fala, porque a boca fala o que está cheio o coração. E óbvio, nós vemos como consequência dessa sabedoria em nos purificar, por isso que vai afetar as nossas atitudes. Observa o resultado disso. Depois ela é pacífica. É por isso que somos chamados em Cristo para sermos o quê? Pacificadores, não pacifistas. Há uma grande diferença nisso. O pacifista, ele busca a paz a qualquer preço, até mesmo abrir mão dos seus princípios. O pacificador não. Pacífica. O que depende dele, ele busca paz com o outro. Ele não insiste, ele cede. Se necessário, ele paga a pena. Ele sofre as consequências, ele sofre o prejuízo financeiro, reputação. Ele não se importa com essas coisas. Uma pessoa mansa não se importa com a sua própria reputação, ele está preocupado com o seu caráter. Ele abre mão do que for necessário. Ele é amável, ele é compreensivo. É uma pessoa, olha que interessante, cheia de misericórdia. Por quê? Ele experimentou a misericórdia de Deus imerecida. Quem é ele para agir com justiça contra quem quer que seja, que cause qualquer coisa contra ele?
Ele é cheio de misericórdia e, consequentemente, nós vamos ver os frutos do Espírito. É uma pessoa imparcial, ou seja, ela é justa, é uma pessoa sincera. Outra versão diz assim: esse tipo de pessoa, ela é amante da paz, ela é mansa, afável, cheia, olha que interessante isso, cheia de pensamentos misericordiosos. Você pensa de maneira misericordiosa em relação às pessoas? Cheia de pensamentos misericordiosos e de ações bondosas, franca, sem sinal de hipocrisia. Sem sinal de hipocrisia. O hipócrita é um ator, ele representa um papel, né? Ele é alguém na sua frente, outra pessoa atrás de você. É o famoso duas caras. Não é à toa que uma pessoa sábia, ela é íntegra. Ela é a mesma pessoa na sua frente e ela é a mesma pessoa nas suas costas. E nós vimos isso também de novo na semana passada, né? Como uma pessoa íntegra ou sábia reage quando alguém vai falar mal de quem quer que seja para ela. Nós vimos isso de maneira muito prática. E encerro, olha comigo o versículo 18. Tiago vai nos oferecer aqui como se fosse um provérbio popular na sua época. Ele vai dizer assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Algo parecido com o que lemos lá em Isaías, capítulo 32, verso 17, diz assim a palavra de Deus: o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Salmo 112, verso 9: reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre, seu poder será exaltado em honra. Um comentarista disse algo profundo, né, aplicando esse verso 18, que não é uma tradução muito fácil. Ele diz assim: no contexto sobre a sabedoria celestial, em contraste com a terrena, isso significa que a justiça não pode ser produzida num clima de amargura e egoísmo. A justiça só cresce num clima de paz. Muito profundo, né? E de maneira muito prática, pense em como a paz que Tiago fala se manifesta na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, quando um marido e uma mulher vão de maneira humilde buscar no Senhor sabedoria do alto, na decisão de qualquer coisa que eles precisam tomar juntos, para fazer a vontade de Deus, consequentemente vai ser um lar de paz. Isso também acontece na igreja. Imagine homens, mulheres reunidos de maneira humilde diante de Deus. Isso não significa que a gente concorde em tudo, tá, meus irmãos? Há unidade na diversidade, mas com essa prontidão, com essa disposição nos nossos corações. Eu não sei se vocês já viram, mas existem igrejas que dividiram por causa de estilo de música. Olha que coisa mais estúpida. E era uma diferença de geracional. Os idosos queriam uma coisa, os jovens queriam outra coisa. Imagina se um dos dois lados cedesse com essa sabedoria. Não havia divisão. Tem igreja dividindo por coisas piores do que isso. Não deve ser assim, meus irmãos. O que nós estamos pregando para as pessoas lá fora que não conhecem o que você e eu conhecemos da palavra de Deus? Que testemunho nós estamos dando? Se nós temos que ser exemplo, como é que a gente vai poder falar algo para eles se nas nossas vidas é totalmente o contrário daquilo que nós falamos? Não pode ser um negócio desse. Imagina o seu contexto de trabalho. Eu não sei onde que você trabalha, a maioria de vocês eu sei, mas eu não sei no sentido de saber quantos cristãos trabalham lá. Por quê? Se tem um grande número expressivo de cristãos e ainda há rixa, rivalidade, ciúme, contenda, tem alguma coisa errada com essa profissão de fé dessas pessoas. Vocês concordam comigo? Tem alguma coisa errada. Numa cidade, num contexto social é a mesma coisa, num país. Se o número de cristãos diz crescer, e se a violência cresce junto, se a imoralidade cresce junto, tem alguma coisa errada com esses cristãos. E eu encerro.
perguntando a todos nós: qual dessas sabedorias tem governado a sua e a minha vida? Por qual caminho você tem trilhado? O caminho do tolo ou o caminho do sábio? Lembrando que o nosso caminho é Cristo. Caminhar é conduta. Você está caminhando em Cristo, vivendo Cristo. Que tipo de vida você tem vivido? Você não vai plantar qualquer coisa, essa é a lei da semeadura. Não espere plantando inveja amargurada ou rivalidade colher alguma coisa boa. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Não estou usando no contexto onde Paulo usa isso, só um exemplo. Que frutos esse estilo de vida tem produzido em você? Se as pessoas falarem de você, elas vão falar que você é uma pessoa amável? Elas vão falar que você é uma pessoa sábia? Elas vão falar que você é uma pessoa cheia de misericórdia? E contrastando as obras da carne e do Espírito, poderíamos dizer quanto aos frutos da sabedoria terrena e aos frutos da sabedoria celeste. Eu quero encerrar com esse texto de Paulo, para nós continuarmos com a Santa Ceia. Olha o que Paulo escreve: ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo, na autoridade como apóstolo, ele vai dizer: eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros.